Convido os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 67. A partir do versículo de número 67. Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 67, nós vamos fazer aqui a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitara o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Amém, irmãos? Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio, Senhor, que temos de estarmos na tua presença nesta noite, de estarmos reunidos como igreja, Senhor, para escutar, para ouvir a tua voz. Que o Senhor continue falando conosco como tu já tens falado, Senhor Deus. Que a tua palavra continue, Senhor, exercendo influência sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos. Que a tua palavra, de fato, Senhor Deus, exerça influência sobre o nosso caráter, Senhor Deus, e que por ela sejamos transformados nessa noite, Pai. Nós te pedimos que nesta noite os nossos olhos, Senhor, sejam abertos para que contemplemos, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens É Tudo Sobre Jesus. E a cada domingo nós estamos refletindo sobre um cântico do advento, que estão registrados no Evangelho de Lucas. Lucas registrou esses cânticos que são chamados de cânticos do advento. E hoje nós vamos olhar para o cântico de Zacarias. Domingo passado nós estivemos olhando juntos o cântico de Maria, o Magnificat. E hoje nós vamos olhar o cântico de Zacarias, Benedictus, o cântico de Zacarias. Meus irmãos, quando chega essa época de Natal e todos nós começamos a refletir nessa data, no evento, no que significa o Natal para nós cristãos, e quando a gente começa a lembrar do evento, tudo que envolveu o nascimento de Jesus, é muito difícil nós lembrarmos de Zacarias, não é? Zacarias é um personagem quase que anônimo. Poucos de nós conhecemos e sabemos quem foi de fato este homem, Zacarias, que Lucas vai aqui nos registrar no seu evangelho. Ele teve um papel importante também no que diz respeito ao nascimento de Jesus, a esse contexto envolvendo o nascimento de Jesus. Ele teve a sua participação. Ele estava presente também, acompanhando todos esses eventos, esses acontecimentos. Zacarias é um personagem que vai ser mencionado por Lucas aqui no seu evangelho. E meus irmãos, quem foi esse tal de Zacarias? Por que
nós devemos olhar para ele? O que ele tem para nos ensinar? Qual é a mensagem que ele tem para nos transmitir? Meus irmãos, nós vamos olhar um pouquinho para a vida de Zacarias, entender um pouquinho o contexto em que ele viveu. No começo do Evangelho de Lucas, convido você a virar só uma página da sua Bíblia aí para o capítulo 1. Olhe comigo ali no versículo 5 do capítulo 1. No tempo de Herodes, capítulo 1, versículo 5. Ainda estamos no capítulo 1 aqui de Lucas. O versículo 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ou seja, eles provinham de uma linhagem sacerdotal. Tanto Zacarias como sua esposa Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí veja que curioso aqui o que diz o versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Meus irmãos, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eles eram o que nós chamaríamos hoje de crente raiz. Porque tem o crente Nutella, né? Você sabia que tem crente Nutella? Existe crente Nutella e existe crente raiz. E quando a gente olha para a vida de Zacarias e de Isabel, a gente percebe, de acordo com essa informação que Lucas nos traz aqui, que eles eram crente raiz. Eles eram crentes de verdade, crentes autênticos, verdadeiros, crente raiz. Eles serviam a Deus, eles temiam a Deus, eles conheciam o Senhor, eles eram de uma linhagem sacerdotal. É isso que Lucas vai nos falar a respeito de Zacarias e de Isabel. Se trata de pessoas crentes aqui. Mas, meus irmãos, o versículo 7 nos traz um outro dado, uma outra informação que é muito intrigante. Ao mesmo tempo que o versículo 6 fala que eles eram irrepreensíveis, que eles seguiam todos os mandamentos e preceitos do Senhor, o versículo 7 vai nos trazer um detalhe aqui. Lucas, no seu evangelho, vai dizer que eles tinham que lidar com um problema, com um dilema. E qual era esse problema e esse dilema? Eles não podiam ter filho. Por quê? Porque Isabel, a esposa de Zacarias, ela sofria de esterilidade, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Crentes e lidando com um drama e um dilema existencial profundo. Naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos, ela era estigmatizada pela sociedade. Uma mulher nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, que não podia dar luz a um filho, que tinha problema de esterilidade, sofria por parte da sociedade perseguição, humilhação. Você lembra da história de Ana, no Antigo Testamento, que orou pedindo a Deus um filho e que sofreu perseguição de Penina? E Penina perseguia e fazia piada e criticava ela porque ela não podia dar à luz a filhos, porque ela tinha problema, ela era estéril. E Ana era uma mulher temente a Deus e crente. Isabel também. Meus irmãos, uma família crente lidando com um dilema e um drama profundo. As famílias mais piedosas também passam por dificuldades. Também precisam lidar com dilemas e dramas familiares e existenciais profundos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Existe uma história por aí sendo contada que não é verdadeira, de que o crente, aquela pessoa que é crente, não passa por dificuldade e por problemas. Não precisa lidar com dramas e dilemas familiares. E aqui, meus irmãos, nós nos deparamos logo no começo do Evangelho de Lucas
com um casal na Bíblia que era extremamente piedoso e temente a Deus, mas que tinha um dilema. Eu fico imaginando a sociedade, as pessoas, os familiares de Isabel e de Zacarias, olhando para eles com um olhar de reprovação. Olha lá, eles servem a Deus. Eles vão na igreja todo domingo. Eles leem a Bíblia deles e olha lá pelo que eles estão passando. Como é que o Deus deles permite que eles sofram, que eles passem por esse tipo de situação? É um dilema. Um dilema. Mas, meus irmãos, uma coisa é fato. As famílias e os lares mais piedosos também padecem e sofrem os efeitos da queda. Os efeitos da queda estão presentes nas mais diversas famílias. Até nas famílias mais piedosas. Nós podemos encontrar ali também os efeitos da queda. Como nós estamos olhando aqui para esta família sacerdotal. Mas, meus irmãos, algo inusitado vai acontecer nessa família. Algo inesperado, algo que vai surpreender essa família vai acontecer. Porque a narrativa de Lucas continua e mais para frente nós vamos nos deparar com uma situação. Zacarias estava indo ao templo cumprir com as suas obrigações religiosas, com suas obrigações sacerdotais, porque ele era um sacerdote. E quando ele está lá, então, no local do templo, onde ficava o incensário, ali o incenso, e quando ele estava ali servindo ao Senhor, prestando ao Senhor ali a sua adoração, intercedendo, orando em favor do seu pecado e em favor do pecado de toda a nação, porque é isso que o sacerdote fazia, ele intercedia em favor do seu pecado para que Deus perdoasse e expiasse os seus pecados e os pecados de toda a nação, de todo o povo de Deus. Quando as pessoas, o povo estava lá fora na expectativa de que Zacarias podia sair a qualquer momento. Zacarias estava lá dentro, meus irmãos, do templo, e de repente ele tem uma visão. O anjo do Senhor aparece para ele. E ele fica com medo. O anjo olha para ele e diz: não tenha medo, Zacarias. E aí o anjo traz uma notícia para Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida de um filho. Isabel provavelmente já tinha passado daquela fase da menopausa, né? Ela já não podia mais ter filhos. Biologicamente falando, não tinha mais como ela ter filho, porque ela era estéril e também por causa da sua idade avançada. E o anjo chega para Zacarias e diz: Isabel vai ficar grávida de um filho. E Zacarias, meus irmãos, ele duvida daquela palavra. Era uma palavra de Deus para ele, e ele duvidou daquela palavra. E o que aconteceu? No mesmo momento, ele fica mudo. Ele não consegue mais falar. E ele sai dali, as pessoas começam a estranhar, por que Zacarias não sai? Zacarias de repente sai e começa a fazer gestos, a gesticular, a fazer sinais, porque ele perde a sua capacidade de falar. Ele fica mudo, Zacarias fica mudo, porque ele duvidou da palavra que o anjo do Senhor lhe trouxe. Alguns aqui, eu sei que pensaram: se eu tivesse esse poder do anjo, hein? Chegar para aquela pessoa e dizer: anjo, cala ela, né? Faz aquela pessoa. Isso aconteceu com Zacarias. Simplesmente, meus irmãos, ele não consegue mais falar. E ele fica sem falar até o nascimento do filho. Durante toda a gestação, ele não falou. Ele ficou mudo, porque ele duvidou da palavra que o anjo do Senhor lhe trouxe. Sabe aquele pai que gosta de conversar com o filho quando o filho está na barriga da mãe? E o filho se mexe, só de ouvir a voz do pai, a criança já se mexe, o pai interage com o filho enquanto o filho está ali dentro da barriga da mãe. Zacarias não teve essa experiência. Ele teve a experiência de encostar, de tocar na barriga de Isabel. Mas de conversar com a criança, ele não pôde ter essa experiência, porque ele ficou mudo durante todo o período da gestação dessa criança. Mas chega um momento que essa criança nasce, então. Nasce. João Batista nasceu. E aí, meus irmãos, haviam profecias no Antigo Testamento de que essa criança viria e seria o precursor de Jesus, viria para preparar o caminho daquele que era o Messias. João Batista,
O nascimento dele, o seu ministério foi profetizado. E aí, meus irmãos, essa criança então agora está nos braços de Isabel, toda a família está alegre, está ali reunida, e agora tem que escolher o nome da criança. No 8º dia, João Batista teve que ser circuncidado, e agora eles precisam escolher um nome para a criança. Um nome. Qual nome a gente vai dar? Naquela época era muito comum o filho receber o nome do pai. Até hoje, né? Muitos pais colocam o nome no filho, o seu nome, né? Nos filhos. Então, a família que estava junto, gosta de dar palpite, né? A família estava junto ali, começaram a dar palpite, vai ser Zacarias, vai ter o nome do pai, porque Zacarias estava mudo, não podia falar, ele não podia dar nenhuma sugestão, né? Ficou quieto. Aí a família tomou a frente, vai ser Zacarias. E aí Isabel, não, vai ser João o nome dele, João. Provavelmente Deus havia revelado isso a ela, né? Que seria João o nome. Não sei se ela sonhou com o nome, né? A minha mãe sonhou com o meu nome, né? Antes de eu nascer, ela sonhou com o meu nome. Não sei se Isabel recebeu em sonho, através de um sonho, esse nome, mas ela disse, não vai ser Zacarias, vai ser João. E todo mundo olhou para Zacarias. Sabe aquela reação assim? É a mulher que tem a última palavra aqui nessa casa? É ela que decide até o nome da criança? Aí Zacarias pega... Me traz aí alguma coisa. Aí trouxeram uma tabuinha para Zacarias e ele escreveu naquela tabuinha o nome da criança. Sabe qual era? João. Mas também, né, irmãos, vai discordar, né? Vai discordar com Isabel. Vai discordar para ver o que acontece, né? Ele escreve João lá na tabuinha. Vai ser João mesmo, é isso aí. E ficou João. Né? O João. Meus irmãos, e quando Zacarias escreve o nome João naquele pedaço de madeira, naquela tabuinha, a Bíblia diz que ele volta a falar. Sabe o problema da mudez? Nesse momento acontece algo extraordinário ali. E ele começa a falar. A sua língua agora, ela se solta. E enquanto ele fala, ele começa a louvar a Deus. Ele começa a glorificar a Deus. E todas as pessoas que estavam ali presenciando isso ficaram admiradas e se perguntando: o que tem nessa criança? Algo Deus tem na vida dessa criança para isso estar acontecendo. Essa criança não é uma criança comum, não é uma criança qualquer. A mão de Deus está sobre essa criança. Esse é o nascimento de João Batista. E aí Zacarias então começa a louvar a Deus, a cantar a Deus. E aí nós nos deparamos com o cântico de Zacarias, ali onde nós começamos lendo, no versículo 46. E aí eu convido você a olhar comigo e vamos refletir um pouco nesse cântico de Zacarias. No versículo 67, ali no primeiro versículo, ali que nós lemos, o versículo 67 diz: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento também tinham essa experiência de quando eles eram cheios do Espírito Santo, eles começavam a profetizar e a falar em nome do Senhor, em nome de Deus, a trazer mensagens da parte do Senhor. Os profetas eram cheios do Espírito Santo. E Lucas, ele tem essa característica. Ele vai escrever e ele vai expressar muitas vezes sobre a importância, vai destacar a importância e o papel do Espírito Santo durante o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, durante todo o processo que envolveu toda a vida de Jesus, e também o Novo Testamento, o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, e vai relatar lá o Pentecostes também, que foi o momento em que o Espírito Santo desceu ali sobre a igreja. Pedro foi cheio do Espírito Santo também. Essa é uma expressão que Lucas vai utilizar muito no seu evangelho e também no livro de Atos. E meus irmãos, Zacarias é cheio do Espírito Santo e começa a cantar, começa a profetizar. Ser cheio do Espírito Santo. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo fala?
O que sai da boca de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Qual é o comportamento, a atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Você consegue imaginar uma pessoa cheia do Espírito Santo falando bobagens, falando mentiras, fazendo fofoca, procurando uma pessoa para falar mal de alguém? Você consegue imaginar uma pessoa cheia do Espírito Santo ofendendo alguém com palavras agressivas, verbalmente, atacando alguém verbalmente, atacando a dignidade de uma pessoa, atacando o caráter de uma pessoa, atingindo uma pessoa no seu caráter? Você consegue imaginar alguém cheio do Espírito Santo fazendo isso? O que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Uma pessoa que faz e fala aquilo que desagrada a Deus, desonra a Deus, ela não está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de si mesma. Ela está cheia do seu orgulho, do seu ego, mas ela não está cheia do Espírito Santo. Esse detalhe que Lucas nos traz aqui, meus irmãos, é muito pertinente para nós hoje. A gente precisa se questionar todo dia: será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo tem controle da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos? Será que eu estou totalmente controlado pelo Espírito de Deus? Será que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Zacarias foi cheio do Espírito de Deus. E aí ele vai cantar, ele vai profetizar. E aquilo que ele profetiza, aquilo que ele fala, se torna a palavra de Deus para nós hoje. Lucas vai registrar, e é palavra de Deus para nós. Alguém cheio do Espírito Santo. Zacarias foi alguém cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, no versículo 68, ele vai dizer: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A palavra aqui, visitar, significa que Deus viu a aflição do seu povo. Zacarias diz: Deus viu, ele louva ao Senhor, ele diz: louvado seja o Senhor. Ele faz coro com Maria também, porque Maria começa o seu cântico como? Como é que Maria, ela inicia o seu cântico? Domingo passado, quem estava aqui comigo, né? Como é que ela inicia o seu cântico? Minha alma engrandece ao Senhor. Ela começa engrandecendo a Deus. Ela começa destacando o fato de que Deus é grande, reconhecendo a grandeza de Deus. Como é que Zacarias começa o seu cântico? Louvado seja o Senhor. Então Zacarias está fazendo coro com Maria aqui também, destacando também o fato de que Deus é digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Zacarias também tem aqui motivos, razões para exaltar o Senhor, para louvar a Deus. E ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque visitou o seu povo. E a palavra visitar aqui, irmão, significa ver a aflição do seu povo. Deus viu o sofrimento, Deus viu a miséria do seu povo, Deus viu a aflição do seu povo, e Deus veio em auxílio do seu povo. Deus interveio na história. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela a nós na sua palavra, é um Deus que intervém, meus irmãos. É um Deus que age na história, é um Deus que se importa, é um Deus que nos visita na nossa miséria, na nossa condição de humilhação. Ele vem, ele nos visita, e Zacarias vai destacar isso na sua canção. Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, eu amo demais, eu curto demais essa expressão, visitar, um Deus que nos visita. Deus é um Deus que visita o seu povo.
Deus é um Deus que visita o seu povo. Deus viu a lágrima de Zacarias, a oração de Zacarias. Quando Zacarias estava lá no templo orando, a Bíblia diz que o anjo aparece para ele e o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu as tuas orações. Zacarias idoso, Zacarias já era velho. E meus irmãos, durante toda a sua vida, ele não deixou de orar e de clamar incessantemente ao Senhor. Ele orou, ele persistiu na presença de Deus, orando, até que Deus o visitou. Até que o anjo do Senhor aparece para ele. Sabe, meus irmãos, a gente desiste muito fácil de orar. A gente ora, mas quando a gente percebe que as coisas não estão mudando, parece que nada muda, parece que as coisas continuam do mesmo jeito. A nossa tendência humana e natural é desistir de orar. Mas eu oro, eu jejuo, eu oro, eu peço a Deus, eu estou na presença de Deus e parece que nada está acontecendo, nada muda. Eu olho para a minha vida, eu olho ao meu redor e parece que as coisas continuam sempre do mesmo jeito. Zacarias não desistiu de orar. Chegou o momento em que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Não importa o tempo que você está orando, não desista de orar. Persista. A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Batei, batei e abri-se-vos-á. Não desista de orar. Nós somos tentados muitas vezes a desistir. Zacarias não. Ele orou, orou, orou e continuou orando até que Deus o visitou. Até que o anjo do Senhor apareceu para ele. Então eu quero dizer para você, meu irmão, você que estava quase desistindo, insiste mais um pouco. Insiste mais um pouco. Não desiste de orar. Continue orando. Continue dobrando os seus joelhos. Continue na presença de Deus como Zacarias fez. Não desista. Esteja lá agarrado nas vestes de Jesus. Se agarra nas vestes de Jesus, meu irmão. E fica lá agarrado com Ele. Uma hora Deus vai te visitar. Como foi com Zacarias. Deus visita o seu povo. E ele vai dizer ali: louvado seja o Senhor, porque ele veio até nós. Ele visitou o seu povo. Ele não se colocou numa situação de indiferença. Não, Deus olhou para nós e ele veio até nós. Ele exibiu o seu braço forte. Ele exibiu o seu braço poderoso. Ele mostrou o seu poder. Ele veio até nós. Meus irmãos, Zacarias, do versículo 69 ali, 69 e 70, no versículo 69 e versículo 70, ele vai dizer: e ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos santos profetas na antiguidade. Ele está correlacionando aqui o que está acontecendo com as profecias do Antigo Testamento. Zacarias era um sacerdote, ele também ensinava a lei de Deus ao povo. Ele conhecia a lei do Senhor. Ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, as profecias que apontavam para o advento, para a chegada do Messias. Ele conhecia muito bem as profecias do Antigo Testamento e ele faz uma correlação aqui. Ele diz: o que está acontecendo agora já havia sido predito, foi profetizado no passado. Muitos profetas, homens de Deus, homens santos, profetizaram acerca do que está acontecendo. Então, meus irmãos, ele faz essa correlação aqui com a história do povo de Deus. E ele vai dizer: Deus está promovendo salvação. E no versículo 71 a 74, ele diz: salvando-nos. Por que que Deus visita o seu povo? Por que que Deus decidiu vir até nós? Por que que Deus está promovendo a sua salvação? Versículo 71. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Continuando ali.
O juramento que fez ao nosso pai Abraão de resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Meus irmãos, o cântico de Zacarias revela essa verdade. A verdade de que Deus veio para redimir o seu povo, para libertar o seu povo, para salvar o seu povo. Deus veio. Mas a salvação que Deus veio promover, meus irmãos, e aqui é importante a gente destacar isso, a salvação que Deus veio promover e da qual Zacarias está se referindo aqui, ela não é uma salvação, uma libertação de natureza política. Ela é uma salvação de natureza espiritual. Espiritual. E é importante nós destacarmos isso, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo hoje, em que tem muitas coisas que estão à flor da pele, muitos temas, debates que estão à flor da pele. É muito importante nós dizermos que a proposta de Deus, a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, não é uma proposta de nos libertar, de nos salvar de uma situação de natureza política. Não, a salvação que Deus veio nos trazer e que Ele veio promover não é de natureza política. É de natureza espiritual, meus irmãos. Espiritual. Ele veio promover essa salvação que é de natureza espiritual. Por que é importante dizer isso? Porque naquela época os judeus tinham uma expectativa de um Messias que viria com uma espada desembainhada na mão para livrar o povo de Deus do poder de Roma, do domínio e da tirania de Roma. A expectativa que se existia das profecias do Antigo Testamento em relação ao Messias era que viria um Messias político. Eles estavam esperando um Messias político, um reino de natureza política. O Messias que viria com uma espada na mão, com autoridade, para tirar Roma do poder. Para tirar Roma do trono. Mas, meus irmãos, Lucas e os outros evangelhos vão nos mostrar, por meio dos seus relatos, que o Messias enviado da parte de Deus, ele vem contrariando todas essas expectativas. Todas. Inclusive ele morre numa cruz romana. Você sabe que a cruz é um recado do Império Romano para o povo, dizendo: mexe com Roma para você ver o que acontece com você. Cada vez que uma pessoa era crucificada numa cruz, e foram milhares de pessoas no período em que o Império Romano dominou. Cada vez que uma pessoa era colocada na cruz, pendurada numa cruz, através dessa imagem estava sendo transmitida uma mensagem para todas as pessoas. Qual mensagem? Não se mete com Roma. Não tenta se insurgir. Não tenta se levantar contra o Império Romano, porque o seu final é esse. Essa é a mensagem que a cruz, na época de Jesus, trazia. Esse era o propósito do Império Romano. Colocar medo, colocar terror nas pessoas. As pessoas tinham que ter medo. Medo de Roma. Medo de César. Medo. Era uma forma de abafar esses movimentos, essas revoltas que de tempo em tempo surgiam, revoltas políticas no tempo de Jesus. A revolta dos Macabeus também foi uma revolta muito importante que aconteceu também. Muitos judeus morreram por causa dessa revolta, essa revolta dos Macabeus e outras revoltas que aconteceram na tentativa de se insurgir contra o Império Romano. E a cruz emitia essa mensagem: não se meta com Roma. E aí vem o Messias, sem pompa, sem glamour qualquer, filho de um carpinteiro, vem em um contexto humilde, entra em Jerusalém montado no lombo de um jumento, um bom cearense diria no lombo de um jegue. Entra montado num jegue dentro de Jerusalém. Que Messias é esse? Cadê a sua espada? Cadê o seu exército? Cadê a sua força?
E à medida, meus irmãos, que as expectativas vão sendo frustradas, a popularidade de Jesus vai caindo. A gente percebe que isso vai acontecendo. A popularidade de Jesus está lá em cima. Mas à medida em que as pessoas vão olhando para Jesus, vão dizer, tá, mas cadê aquele Messias que vai tirar Roma do poder? Onde é que ele está? Esse Messias está parecendo tão fraco. Cadê sua força? Cadê o seu poder? E à medida em que essas expectativas vão sendo frustradas, a popularidade de Jesus vai caindo. Até que ele é rejeitado pelo seu próprio povo. Por quê, meus irmãos? Porque a natureza dessa salvação que Jesus veio trazer não é uma natureza política. É espiritual. Ele veio para nos libertar dos nossos inimigos. Mas quais são os nossos inimigos? Qual é o maior vilão da vida do cristão hoje, ou da humanidade hoje, que precisa ser vencido e derrotado? É o pecado. O pecado. Isso é interessante nós percebemos, meus irmãos. Muitos esperavam essa salvação, essa libertação política, porque interpretavam literalmente as profecias do Antigo Testamento. E levou muito tempo para que os discípulos de Jesus também entendessem, porque eles não estavam entendendo nada também. Jesus teve que dizer para eles, olha, vocês não estão entendendo ainda, estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não entenderam. Custou para os discípulos entenderem isso também, que de fato a sua proposta não era uma proposta política. Era uma proposta de libertação, de salvação, de natureza espiritual. E meus irmãos, quando nós compreendemos isso, aí sim nós vamos estar no caminho certo, na direção certa do Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque o maior problema da humanidade não é político. O nosso maior problema não é a política. O nosso maior problema é o pecado. Por causa do pecado existem péssimos e maus políticos. O mundo está como está por causa do pecado. O maior problema do ser humano hoje é o pecado. E Jesus veio para lidar com o nosso pecado. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele veio para nos lembrar no Natal, nessa época do Natal, ele vem para nos lembrar que nós precisamos de um Salvador. De alguém que nos salve, que nos redime, que nos liberte do pecado. É o pecado que nos desumaniza. É o pecado que nos destrói, que nos escraviza. Ele veio para isso. A salvação que ele veio promover, essa libertação, meus irmãos, que Jesus, o Messias, veio promover, ela é uma salvação do poder, da maldição, do pecado. O maior problema deste mundo, meus irmãos, é de natureza espiritual. E o propósito de Jesus ter vindo a este mundo é nos resgatar e nos salvar do pecado. E o Natal é essa mensagem. O Natal carrega essa mensagem de um Deus que, movido de compaixão, movido de misericórdia, Ele veio a nós, Ele veio na nossa direção para nos salvar e nos resgatar do pecado. Do pecado. Do pecado. O Natal fala sobre isso. A salvação que Deus promove através do seu Filho é poderosa para nos salvar e para nos transformar. E meus irmãos, essa salvação que Ele promove em nós nos transforma. Versículos 74 e 75. Para que nós somos salvos? Para sermos transformados, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. A salvação que Cristo promove em nossas vidas, a salvação que ele veio promover, meus irmãos, deve produzir em nós uma transformação radical. E o próprio texto
nos diz qual é o propósito dessa salvação. Primeiro, servirmos e o adorarmos. Você viu ali no versículo 75, no final do 74? Ele nos resgata das mãos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos e o adorarmos. Qual é a sua versão aí? Fala servir e adorar aí, fala. Hã? Adorássemos. Para que o adorássemos. Uma transformação espiritual. Uma salvação que produz transformação espiritual. Por que ele promove essa salvação em nós? Para nos transformar. E essa salvação tem esse propósito, que o adoremos. Isso é uma implicação espiritual. Então, ele nos resgata da mão dos nossos inimigos para que espiritualmente o sirvamos e o adoramos. É uma transformação espiritual. Mas o texto diz, sem medo, é uma transformação emocional. Sem medo, sem temor. Aqui é um contraste com o Império Romano, porque o Império Romano colocava medo, né? Você não pode se meter com Roma, senão vai sobrar para você. É um reino que se impõe pela força. Mas aqui Jesus inverte essa lógica. Essa salvação que ele veio promover é para que nós venhamos o adorar e o servir sem medo, sem temor. É uma salvação que gera em nós uma transformação emocional, sem medo. Ela gera também uma transformação moral, porque o texto diz ali também, além de o adorarmos e servirmos sem medo, o texto diz em santidade e justiça diante dele. Em santidade e justiça. É uma transformação de natureza moral. A nossa vida é transformada, a nossa conduta é transformada, para que o adorássemos, o servíssemos e vivêssemos em santidade, em retidão. E também constantemente, porque o texto também vai dizer todos os dias. Todos os dias. Meus irmãos, não basta ser crente só no domingo. Não basta. E o resto da semana? E a segunda e a terça? Não basta sermos crentes apenas num dia da semana. O propósito de sermos salvos é que nós sejamos cristãos e vivamos em santidade e justiça todos os dias. Esse é o nosso desafio. Todos os dias. Constantemente. No nosso modo de viver, no nosso modo de ser. Todos os dias. Todos os dias. Não é quando nos convém. Não. Todos os dias. Constantemente. Essa salvação produz em nós uma transformação espiritual, moral, uma transformação de natureza espiritual, emocional, moral e constante. Constante. Todos os dias. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida cristã, como é que eu vou explicar aqui? Uma vida cristã estanque, parada. Você não está parado no tempo. Deus também não está parado. Nós sempre estamos sendo transformados, trabalhados pelo Senhor. E pela salvação que Ele veio promover e está promovendo em nós. É uma transformação que nos leva a vivermos diariamente na presença do Senhor. Amém? Diariamente, todos os dias. A resposta para as nossas maiores angústias, a resposta para os nossos maiores anseios, não está num governo, num sistema político, não está
no homem e naquilo que o homem pode fazer. A nossa maior esperança e a nossa maior resposta para os nossos maiores dilemas, ela vem somente de Deus, virá somente dele, de Deus, de Deus. Meus irmãos, é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem a nossa salvação, é de Deus que vem a nossa resposta, é de Deus que virá o nosso auxílio, é de Deus. A nossa salvação vem do Senhor. Jamais esqueça disso. No versículo 76 e 77, ele vai profetizar a respeito da criança que nasceu, João Batista. E ele diz, você menino, se referindo a esta criança, agora que será apresentada a Deus, será circuncidada, João Batista. E a respeito de João Batista, ele vai dizer, você será chamado profeta do Altíssimo. Jesus, somente Jesus foi chamado filho do Altíssimo. E a expressão que é usada para João Batista não é filho do Altíssimo, é profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Uma palavra profética aqui a respeito desta criança que foi João Batista, e que veio preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus, que virá para ir adiante dele, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos virá o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Que poema lindo, meus irmãos. Que canção linda, essa canção de Zacarias. Que canção maravilhosa. Ele está dizendo aqui que o Messias que virá e já veio, ele virá como o sol. Olha a expressão que ele vai usar aqui, como sol nascente, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente. O raiar de um novo dia. A inauguração de um novo tempo na história. O sol que vem do alto. Meus irmãos, eu fiquei essa semana refletindo nessa mensagem aqui e nessa parte do cântico de Zacarias, e eu fiquei me perguntando, como assim? O sol que nasce do alto. Um sol que vem do alto. Você já assistiu já um pôr do sol? Ou melhor, o nascer do sol? O sol nasce de baixo, não nasce? Depende do ângulo, se você estiver de cabeça para baixo, não, né? Mas se você estiver olhando para o horizonte, né? O sol ele vai emergindo, né? Ele vai nascendo de baixo para cima. E aí você vai vendo os primeiros raios do sol, e ele vai crescendo, ele vai se tornando grandioso, majestoso, e ele vai de repente tomando, né? O céu, aquele sol esplendoroso, como o sol que estava fazendo hoje, 40 graus em Gravataí, né? Sol de derreter, né? De fritar, né? Mas como é que o sol nasce? Ele nasce de baixo para cima. Mas Zacarias, no seu cântico, ele fala de um sol que vem do alto. Ele diz, o sol que do alto nos visitará, o sol nascente que vem do alto. Meus irmãos, Zacarias ele tem consciência, ele está falando aqui de Jesus, do Salvador. E o Salvador que não vem deste mundo, mas que vem da parte de Deus. É um sol que vem do alto. Ele é um sol que vem lá de cima, é o sol que vem trazendo luz, que vem do alto e que vem da parte de Deus. Zacarias tem consciência de que o Messias, de que essa salvação que veio e foi revelada a nós, ela veio do alto. Não se trata de um projeto humano, de uma arquitetação humana, de um plano humano, de uma engenharia humana. Não se trata de um plano humano, não, meus irmãos. Não é uma construção humana, é algo que vem do céu, é algo que vem do alto. O sol que nasce do alto. Interessante isso.
Parece não fazer sentido no primeiro momento. Mas quando a gente para pensar, é isso mesmo. Jesus é um sol que vem do alto e que nasce do alto. Porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Quando o anjo olha para Maria, diz: Maria, o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo ele vai te envolver. E ele vai gerar em você um ente santo, uma criança. Vai ser gerada dentro de você, Maria, pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Salvador, o nosso Messias, ele veio do alto. A nossa salvação se revela a nós do alto. Ela vem da parte de Deus. Ela foi enviada pelo próprio Deus. Esse é o caminho do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. O maior problema, meus irmãos, da sociedade hoje, do nosso mundo, não é de natureza política. É espiritual. A raiz é espiritual. Enquanto nós não reconhecermos esta verdade, enquanto não cremos e confiarmos em Jesus como aquele que veio do alto e que tem poder para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar, para nos transformar, enquanto nós não tivermos certeza disso e confiarmos nele, e somente nele para a nossa salvação, nós vamos depender de recursos humanos. Nós vamos depender dos nossos próprios recursos, da nossa capacidade, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, da nossa experiência, da nossa expertise. Enquanto nós não colocarmos a nossa confiança e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como aquele que é a fonte da nossa salvação, meus irmãos, nós vamos continuar dependendo dos nossos recursos humanos. E os nossos recursos humanos são falhos. São falhos. Eles vão falhar no primeiro momento. Nós vamos continuar colocando a nossa confiança no braço e na força do homem, naquilo que o homem pode fazer, ou nós vamos continuar colocando a nossa confiança e esperança naquele que já veio até nós e que já visitou o seu povo, trazendo salvação, libertação, redenção. Ele já veio, ele já promoveu em nós a sua salvação. Natal é época de luzes. Eu não sei se você gosta de enfeitar o pinheirinho no Natal, de colocar luzinhas no pinheirinho. Né? Lá em casa a Esther é sempre a minha companheira lá para montar o pinheiro. Né? Ela gosta de pegar as luzinhas, aquela coisa bonita. Tem gente que gosta de enfeitar a casa. Né? Não tenho visto muitas casas decoradas. Né? Já foi um tempo aqui em Gravataí que a gente via mais. Né? Mas tem gente que gosta de enfeitar a casa, de colocar aquelas luzinhas de Natal na casa. E como é lindo ficar olhando para aquelas luzinhas, algumas coloridas, né, piscando, né? Mas, meus irmãos, vamos olhar para essa luz que Zacarias vai nos falar aqui. Não é uma luzinha pequenininha que fica piscando, mas é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. É o sol que brilha, que emite a sua luz. E por meio dessa luz, nós podemos caminhar. Nessa luz, nós podemos andar, meus irmãos, pelos vales sombrios e tenebrosos da vida e da história. Porque no final ele vai dizer: o sol nasceu para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Os raios do sol da justiça já estão brilhando sobre nós. Os raios do sol da justiça, que é Cristo, já estão brilhando sobre o seu povo. Estão brilhando sobre a sua vida. Por meio desta mensagem, por meio desta pregação, os raios do sol da justiça já estão sendo lançados sobre a sua vida. Eles estão brilhando para iluminar, para trazer luz em meio a um cenário de escuridão. Meus irmãos, quando eu olho para o nosso mundo hoje, é só o que eu vejo: a escuridão. Escuridão, trevas. Trevas. Muitas pessoas vivendo nas trevas. Um mundo que está coberto por trevas. Trevas e escuridão, densas, densas. Mas o sol da justiça já nasceu.
para trazer luz, para brilhar em meio a toda a escuridão. Amém? Nós vamos nesse momento nos colocar de pé. Eu quero convidar você hoje a refletir sobre isso. Onde é que está a sua confiança? Como é que você tem olhado para a salvação que Deus veio promover? Está promovendo hoje na sua vida, na sua história, a fim de trazer transformação real, em todas as áreas da sua vida. Ele quer trazer transformação real. Feche seus olhos, eu quero orar enquanto o grupo de louvor canta essa canção. Eu quero me colocar com você diante daquele que pode, somente aquele que pode transformar a nossa realidade. Aquele que tem esperança real, verdadeira para nós. Aquele que veio promover uma grande salvação. Que veio nos libertar do pecado, da maldição do pecado, das consequências últimas do pecado. O sol da justiça, que vem do alto, nasceu para nos iluminar, para iluminar o nosso coração que está em trevas. Senhor, nós estamos vivendo num mundo de trevas, Senhor. Num mundo de densa escuridão, Senhor Deus. As pessoas parecem que elas estão tateando no escuro, tentando encontrar uma razão, um sentido para a sua vida. No meio de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, Senhor, parece que as pessoas estão tateando no escuro, tentando encontrar algo para se agarrar, Senhor. Mas nós queremos hoje aqui dizer que nós temos o Senhor. Nós temos a Ti, Senhor. Nós temos a Ti, que é o nosso sol da justiça, que é a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa salvação, aquele que nos transforma, aquele que nos restaura, aquele que veio para nos salvar do nosso pecado, Senhor Deus. Pecado que escraviza, Senhor. O pecado que destrói, o pecado que mata, Senhor. Que tem matado espiritualmente, que tem matado fisicamente, que tem matado emocionalmente. Muitas pessoas, famílias, relacionamentos, Senhor, têm sido destruídos por causa do pecado, Senhor. Mas na cruz, Senhor Deus, Tu mataste o pecado, Senhor. Tu destruíste o pecado na cruz, Senhor Deus. Tu venceste o pecado, Senhor, na cruz do Calvário. Hoje, Senhor, nós sabemos que em Ti, Senhor, e por meio do Teu poder e da obra que o Senhor realiza em nós, hoje nós podemos ser livres do pecado, Senhor, para Te servirmos, para Te adorarmos, para vivermos uma vida de santidade, Senhor Deus. Oh, Senhor, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida, Senhor. Vem fazer isso, Senhor. Vem fazer isso na vida do Teu povo hoje aqui, Senhor. Vem promover salvação, redenção, libertação na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor. Faz a Tua luz brilhar em meio à escuridão, em meio às trevas desse mundo, Senhor. Faz com que a Tua luz venha brilhar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Tu és o nosso sol, o sol que ilumina, o sol que traz, Senhor Deus, calor, e que brilha, Senhor, e que ilumina as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Vem nos transformar, Senhor. Vem nos transformar. Nós queremos fazer coro, Senhor, com Zacarias. Queremos fazer coro hoje com Maria também, Senhor, e tantos outros que entoaram um cântico de louvor e de exaltação, Senhor. Nós também queremos declarar, Deus, o nosso
o nosso louvor a Ti, o nosso amor a Ti, Senhor Deus. E dizer que nós Te amamos, Senhor. E nós queremos crescer nesse amor. Nós queremos cada vez mais Te contemplar, Senhor, Te desejar, Te buscar cada vez mais, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nós queremos consagrar ao Senhor nessa noite as nossas vidas, Senhor Deus. Nós nos consagramos, nós nos colocamos no Teu altar hoje aqui, Senhor, e nós queremos nos derramar, queremos nos consagrar ao Senhor Deus, e dizer que é para isso que nós vivemos, Senhor Deus. Tu és a razão de ser da nossa vida. Tu és a razão de ser da nossa existência, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu vir até nós. Em meio ao nosso pecado, em meio à nossa miséria, Tu viestes promover, Senhor, essa maravilhosa salvação, essa grandiosa e poderosa salvação. E por esta salvação nós Te louvamos e nós queremos ser eternamente gratos, Senhor Deus. Nós queremos viver para Te louvar, Te agradecer por toda a eternidade, Senhor. Nós queremos ser gratos, nós queremos Te louvar por esta salvação, por esta redenção, Senhor, que Tu viestes promover, Senhor, em nós e por nós, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Deus. Oh, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua salvação, e que nessa véspera, Senhor, né, de final de ano, nesse clima de Natal, de festas, de comemorações, Senhor, que em meio a esse cenário, a esse ambiente, a nossa mente se volte para o Senhor, que nós venhamos lembrar, Senhor, que o Natal não se trata de nós, mas se trata do Senhor, daquilo que o Senhor veio fazer, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor fará, Senhor. O tempo todo, Senhor, se trata do Senhor, do Senhor. Glória a Deus, glórias nós Te damos, Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus.